Bom dia, vamos à nossa primeira aula de recuperação. Aí nós temos os assuntos: concordância nominal e concordância verbal, orações subordinadas e as orações coordenadas. A nossa avaliação de gramática e literatura será no dia 14 de dezembro. Eu vou postar antes, certo? 3 dias a 4 dias antes, para que vocês façam com calma a recuperação. É o seguinte, nós vamos falar hoje sobre a concordância nominal e concordância verbal, certo? E próxima aula falamos sobre as orações subordinadas e as orações coordenadas. A concordância nominal e a verbal, qual é a diferença? A nominal, ela é um princípio de acordo com o qual é associada ao substantivo. Olha, já está falando, nominal é associada ao substantivo. Já a concordância verbal, ela vem aí associada, certo? Ao verbo. Então, nós temos uma regra geral aí para a concordância nominal, né, que é dividida em 3 grupos. Nós temos a concordância do adjetivo com o substantivo e outros casos de concordância nominal que nós vamos ver agora. A regra geral é toda palavra que se associa ao substantivo, ele deve concordar em gênero. Quais são os gêneros? Masculino e feminino. E em número, quais são os números? Singular e plural. Então, se eu dissesse assim, no segundo jogo, sofremos outra derrota vergonhosa. Então, o segundo aí é um numeral que está concordando com o jogo, certo? E derrota, que é o substantivo, e está concordando também com o sujeito. Se eu dissesse assim, as maçãs maduras. Então, maduras é um adjetivo, né, que está no plural. Então, se o substantivo está no plural, logo o adjetivo vai para o plural. As maçãs maduras. Então, essa é a concordância, é a regra geral, certo? Outra regra, não é, da concordância nominal é que o adjetivo ele só pode concordar com o substantivo, certo? Se eu dissesse assim, ó, os planetas recebem mensagens da Terra. Ó, os planetas recebem mensagens da Terra. Mensagens aí está concordando com planetas, né? É a concordância nominal. O verbo recebem também está no plural, está concordando com planetas. Então, nós temos aí a concordância verbal e a concordância nominal. Agora, a regra geral mesmo é a que eu disse, né? Que toda palavra ela vem associada aí ao substantivo em gênero e número. Outra regra também muito importante da concordância nominal é quando nós temos a concordância ideológica. Que concordância é essa? A gente fala da silepse, que consiste em estabelecer a concordância entre palavras, ela leva aí em conta uma determinada ideia subentendida em uma delas, né? Subentendida em uma delas. Por exemplo, nós temos a silepse de gênero. Quais são os gêneros? Masculino e feminino. Silepse de número. Quais são os números? Singular e plural. E silepse de pessoa. Quais são as pessoas? Primeira, segunda e terceira pessoa. Agora, eu vou falar com vocês aqui que palavras que podem causar dúvidas, não é? A expressão obrigado, incluso, anexo, meio, mesmo, bastante, caro, barato, só, entenderam? Agora sim, ó, o obrigado, ele é usado no masculino quando o homem fala, certo? Obrigado. E a gente menina, por exemplo, as meninas, né, gênero feminino, é usado obrigada, certo? Agora sim, nós temos também, quando é usado
a palavra meias, quando ela vem associada ao substantivo. Por exemplo, sem meias palavras, ele anunciou aos colegas que estava se demitindo. Então, aí é um numeral que está concordando com palavras, meias palavras, certo? Bastantes alunos participaram da eleição. Então, bastantes, aí é um pronome indefinido que está concordando com alunos, certo? Então, aí vocês precisam ter essa noção. Então, a regra geral, né, concluindo aí essa parte da concordância nominal, que toda palavra variável associada ao substantivo, ela deve ser flexionada para concordar com ele. Um único adjetivo antes de vários substantivos, certo? Se o adjetivo aí é uma adjunta adnominal, ele só vai poder concordar com o primeiro substantivo. Ela guarda velhas fotos e livros. Então, fotos aí está concordando com velhas, tá bom? Já a concordância verbal é quando, não é, vem associada aí ao verbo. Vem associada ao verbo. Quais são as principais regras? Então, concordância do verbo com o sujeito simples, concordância do verbo com o sujeito composto. Nós temos também a concordância do verbo ser, né? A concordância dos verbos impessoais são aqueles fazer, estar, haver. E concordância do verbo no infinitivo. O que é infinitivo? É o nome do verbo, certo? É o nome do verbo. Então, a concordância verbal concorda com o verbo. Então, se o verbo está no singular, claro que o substantivo ou sujeito lá vai também estar no singular. Se está no plural, claro, né, vai estar no plural. Então, assim, ó, o núcleo do sujeito simples, então, claro, né, verbo no singular. Núcleo do sujeito está no plural, verbo vai ser também no plural. Então, os principais casos de concordância do verbo com o sujeito composto. Vou dar um exemplo a vocês aqui, ó. A internet e o telefone celular mudaram a história das comunicações. Eu não posso colocar a internet e o telefone celular mudou, porque se são dois núcleos, se tem dois núcleos, né, o sujeito é composto, o verbo vai para o plural, certo? Quando tem ligado por ou nem, como é que fica? Aí você coloca no singular. O pai de Luísa gostaria que Fernando ou Cláudio se casasse com ela. Então, aí, esse casar, que é do verbo casar, está concordando com Cláudio. Entenderam? Está aí concordando com Cláudio. Então, essa é a regra da concordância verbal. Procurem mais, nós já falamos sobre esse assunto, mas é bom porque vocês aí estudando, façam também um mapa. Eu gostaria que você fizesse um mapa conceitual, certo? Porque aí, né? E mandasse esse mapa conceitual falando sobre a concordância nominal e a concordância verbal. Concordância nominal e concordância verbal. Porque as orações subordinadas e as orações coordenadas nós vamos estudar depois, certo? Nós vamos estudar aí depois essas duas. Então, vamos aí frisar mais aí na concordância verbal, né? A concordância do verbo com o sujeito. Então, a concordância do verbo com o sujeito composto, ele é determinada por 3 fatores. Anotem aí. A palavra que liga os núcleos, que é e, ou, nem e com. O posicionamento do verbo, né, depois do sujeito ou antes dele. E os tipos de palavras que podem formar o sujeito composto. Agora sim, as diferentes possibilidades de combinação desses fatores, eles resultam em um variado conjunto de regras para a flexão do verbo. Então, precisamos ter bastante atenção nos sujeitos compostos, certo? Por exemplo, se eu dissesse assim, as cidades medievais protegiam uma forte muralha. As cidades medievais. Cidades medievais.
é o sujeito, está concordando com protegiam, que é o verbo, que está no plural. Aí se eu dissesse, a cidade protegia uma forte muralha. Olha só, a cidade protegia. Então, protegia é o verbo que está no singular, concordando com cidade. Agora, nós temos aquelas palavras de ligação. Por exemplo, quando eu digo ou, né, você dança ou canta. Então, aí é para indicar a exclusão ou indicar, né, quando estiver assim no singular ou no plural. Nem, né, nem vocês dançam, nem vocês cantam. Então, o verbo aí, né, está no plural, lógico, aí não vai mudar essa ligação do nem, do ou e nem do com, certo? Que são aí os núcleos ligados por esses conectivos, por esses conectores, certo? Então, próxima semana, né, vou postar nova aula falando sobre as orações subordinadas e as orações coordenadas, tá? Estude, né, que você vai conseguir, e desejo a todos um bom final de semana, certo? Aqui deixa eu mostrar a vocês, nós temos aqui, olha, exemplos da concordância nominal. A posição do adjetivo na frase, ele interfere na concordância. Olha aqui, blusa e sapato novos. 2, né? Blusa e sapato novo. Nova blusa e sapato. Por que não novo blusa e sapato? Porque novo vai aqui acompanhar o sapato, né? E blusa, como é feminino, o adjetivo está no feminino aqui, não é por conta da blusa. Olha aqui, novo sapato e blusa. Agora aqui mudou. Então estão corretos. Tomate e alface saborosos. Tomate e alface saborosa, porque saborosa está acompanhando a alface. Saboroso tomate e alface. Olha, o tomate então é saboroso. Quando eu falo em alface, que é feminino, aí eu coloco saborosa. Saborosa, alface e tomate, certo? A concordância verbal, né, ele estabelece a flexão do núcleo do verbo em número e pessoa como sujeito. Todos almejam uma vida digna. Então, todos está no plural, é o sujeito na terceira pessoa do plural. Logo, o verbo vai também para a terceira pessoa do plural. Certo, meus queridos? Um bom final de semana a todos.